Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns dos guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. No Evangelho dessa segunda-feira da oitava de Páscoa, nós percebemos como que a Palavra de Deus vem nos chamar a um caminhar com Cristo, mas um caminhar que precisa ser atualizado na nossa vivência e convivência com Ele. Por isso que hoje a liturgia da Palavra, principalmente o Evangelho, vai nos chamar a um voltar ao primeiro amor. E nós vemos hoje nessa cena do Sagrado Evangelho, onde essas mulheres vão ao túmulo de Jesus para ali contemplar esse túmulo, onde o corpo de Jesus estaria. Chegando lá, elas se deparam com o sepulcro vazio e elas vão correndo, cheias de medo e com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. Aqui nós temos um primeiro ponto importante, esse ponto do encontro pessoal, porque todos nós que tivemos um encontro pessoal com Deus, nós tivemos um encontro com Cristo ressuscitado. Esse Cristo que nos atrai, esse Cristo que realmente vai manifestando-se no mais profundo do nosso coração. E naturalmente, esse chamado de Deus para a nossa vida, desse encontro pessoal, ele nos enche de medo, porque nós não sabemos aonde aquilo vai dar. Mas também, por outro lado, nos enche de alegria por nos sentir cada vez mais plenos dessa grande graça de Deus em nós. Por isso que no nosso primeiro encontro com Jesus Cristo ressuscitado, nós sentimos esse misto de medo e alegria. São duas coisas importantes. Uma nos leva à prudência. O medo, é claro, não nos faz dar passos reacionários, ou então esses passos sem pensar, nos faz parar para refletir. O segundo, a alegria, nos faz cada vez mais estar motivados para permanecer em Deus, para permanecer em Cristo. Por isso que nós vemos como que é importante olhar para a nossa história e perceber esse ponto inicial da nossa caminhada, esse ponto que nós tivemos, esse encontro que nós tivemos com o próprio Cristo. Porque esse misto de medo e de alegria, ele pode voltar num outro determinado momento da nossa vida. Ou a alegria com esse grande ânimo de continuar seguindo a Cristo, ou muitas vezes o medo, por não entender ainda o que Deus quer de nós. E aí nós nos deixamos consumir pelo medo e vamos anulando a obra de Deus em nós. Depois nós vemos como que Jesus Cristo, aparecendo a essas mulheres, vai dizer: Não tenhas medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. A Galiléia é o símbolo desse primeiro encontro. É o símbolo desse voltar ao princípio de tudo. Esse voltar àquele encontro pessoal lá do início da caminhada. E é esse exercício que nós precisamos fazer dia após dia, de atualizar o primeiro amor, o primeiro ardor que nos fez seguir a Cristo. Porque quando nós temos essa dificuldade de atualizar esse primeiro amor, esse primeiro ardor
do encontro e naturalmente do seguimento de Cristo, nós podemos ir nos desanimando no meio do caminho. Por isso que é sempre necessário voltar à Galileia. E voltar à Galileia é isso, refletir sobre o nosso início de caminhada, refletir sobre aquele momento onde nós nos sentimos atraídos por Cristo. Esse momento onde lá nós tivemos esse misto de medo e de alegria. Esse momento decisivo que nos fez realmente mudar de vida, aderir a Cristo e abandonar o pecado. Depois nós temos aí, na terceira parte do Sagrado Evangelho, como aquelas mulheres vão ir anunciar. Ali vamos ver que os soldados, vão até os sumos sacerdotes contar tudo aquilo que aconteceu. Os sumos sacerdotes vão dar uma grande quantia de dinheiro a esses soldados para que eles inventassem uma mentira. E eles se encarregariam de realmente afirmar aquela mentira se por acaso o governador ficasse sabendo de todas aquelas histórias. E aí nós vemos aqui uma tentação que em geral nos percorre e vai como que nos rondando em toda a nossa vida. Essa tentação de tornar o nosso passado uma grande e verdadeira ilusão. Quando nós vamos permitindo que aconteça isso, nós vamos abandonando a caminhada, porque nós vamos perdendo o verdadeiro valor da nossa vida, o verdadeiro valor do nosso chamado. E naturalmente, diante desse perder o valor da nossa vida, do nosso chamado, nós vamos abandonando o chamado de Cristo, o seguimento. E abandonando o seguimento, nós vamos perdendo a grande capacidade de sermos felizes e, é claro, experimentar essa alegria da ressurreição, que é essa antecipação da alegria celeste já nessa terra. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado para que as tentações não nos iludam e também não nos enganem. Porque quanto mais nós permitirmos com que essas tentações vá nos enganando e nos iludindo, mais nós vamos nos afastando da Galileia, do primeiro encontro, do lugar decisivo da nossa vida, e vamos perdendo esse amor e esse ardor do seguimento. Por isso que Jesus Cristo hoje nos chama a isso, nos chama a voltar ao primeiro amor, voltar à Galileia, olhar para a nossa história de vida com Ele e perceber quando foi esse primeiro encontro pessoal, quando nós tivemos essa verdadeira experiência com Cristo que nos fez mudar de vida, porque nós precisamos dia após dia atualizar esse primeiro encontro. É isso que nos mantém firmes e fiéis na nossa fé, é isso que nos mantém cada vez mais decididos e convictos de seguir esse caminho. Assim, nenhuma mentira poderá nos enganar sobre o nosso encontro com Deus. Nada e nem ninguém poderá tirar a presença de Deus da nossa vida. E assim nós permaneceremos firmes e, é claro, cada vez mais confiantes que Jesus nos chamou, que Ele nos envia e realmente nos envia para anunciar a sua ressurreição. Essa ressurreição que é anunciada através da nossa vida. Então busquemos voltar ao primeiro amor e sempre atualizar esse encontro pessoal com Deus, para que o amor e o ardor nunca se acabe e nós possamos lutar sempre contra as tentações, porque o medo pode vir, mas a alegria de Cristo ressuscitado sempre irá nos motivar e nos levar além, para que assim possamos corresponder o chamado de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.